Muito bem, meus amigos, estamos chegando com mais um Café Expresso aqui no seu canal do Café com Velocidade, esta coluninha maravilhosa, onde eu falo sobre várias coisas de automobilismo, desde história até notícias atuais. E essa semana estamos aqui para comentar um pouquinho de atualidade, né? Atualidade porque uma notícia recente aí mexeu com as estruturas da Fórmula Indy. Mas antes de falar sobre isso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aqui um comentário falando, elogiando ou criticando o vídeo, o que vocês quiserem, mas principalmente deixar o like aqui nesse vídeo é muito importante para nós, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e fortalece aqui o canal do Café com Velocidade. Bom, pessoal, nessa semana, no dia 6 de julho, né, nós tivemos uma notícia aí bastante impactante lá na Fórmula Indy, né? Uma notícia que já vinha sendo especulada já há algum tempo, que foi a contratação do Scott Dixon pela McLaren. Pois é, o Scott Dixon é um piloto aí de 45 anos, ex-campeão, tem 6 títulos da Fórmula Indy, ganhou em 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 e 2020. O Scott Dixon, ele em números absolutos, assim, né? Porque a Fórmula Indy é meio difícil fazer esse cálculo, porque ela foi gerida por várias entidades ao longo da história dela e tal. Mas ele se a gente for juntar tudo, ele é o segundo maior vencedor de títulos da história da Fórmula Indy. Ele perde apenas para o A.J. Foyt, né, que é o lendário A.J. Foyt, que tem 7 títulos, ganhou em 60, 61, 63, 64, 67, 75 e 79. O Scott Dixon, piloto neozelandês, ele tem 58 vitórias na Fórmula Indy, 57 vitórias pela Chip Ganassi, pela equipe do Chip Ganassi, a equipe Ganassi, né? Ele disputou 372 corridas de Fórmula Indy. O Scott Dixon, o norte-americano nunca vai entender muito bem isso, porque o Scott Dixon não é americano, né? Se ele fosse americano, ele seria uma lenda do automobilismo deles lá. Mas o Scott Dixon, ele é uma lenda mundial, porque ele está na Fórmula Indy desde 2001. O Scott Dixon estreou na Fórmula Indy em 2001, né, quando ainda era kart, lá atrás a kart, né, que era gerida lá, aquela Fórmula Indy antiga, clássica que a gente conhece, do Emerson Fittipaldi, do Mansell, do Al Unser Jr., né? O Scott Dixon estreia ali na equipe Pac West, que já encerrou também suas atividades, e o companheiro de equipe do Scott Dixon, quando ele estreia na Fórmula Indy, sabem quem era? Era o brasileiro Maurício Gugelmin. Maurício Gugelmin, que estava fazendo seu último ano, né, na Fórmula Indy, depois ele se aposentou do automobilismo definitivamente, mas o Maurício Gugelmin, ele vem da Fórmula 1 lá dos anos 80, né? Se você for fazer essa retrospectiva aí, o Maurício Gugelmin vem lá dos tempos do Ayrton Senna, correu com Senna, com Prost, com Mansell, com Stefano Johansson, e aí foi para a Fórmula Indy depois, fez carreira lá, e no seu último ano ele teve como companheiro o Scott Dixon, lá na equipe Pac West, né? Naquele ano, em 2001, ele venceu o GP de Nazaré, foi a primeira vitória dele. Daí ele permanece na Pac West para 2002, mas faz acho que 1 ou 2 corridas e ele já muda para para a Ganassi. Em 2003 ele já vai com a Ganassi para a IRL, porque naquela época a Fórmula Indy estava dividida, né, entre kart e IRL. A IRL era aquela que só corria em circuitos ovais. A Ganassi foi uma das equipes que foi para lá rapidamente, né, queria continuar fazendo as 500 milhas de Indianápolis, que vale muito, né, no automobilismo norte-americano, às vezes vale mais até do que o campeonato da Indy, né. E esse é o Scott Dixon, que aí se transformou num monstro vencedor de corridas, é um piloto de um estilo bastante peculiar ali, ele sabe muito bem como economizar combustível, né, poupar o carro e tal, fez muita diferença para ele, venceu vários títulos, como eu falei, venceu as 500 milhas de 2008, e logo depois dessa última corrida que a Fórmula Indy disputou em Mid-Ohio, né, nesse último domingo, ele já, logo antes dessa corrida, no final da semana anterior, ele tinha anunciado já a saída dele da Ganassi, que já é uma notícia, né, que uma das maiores parcerias da história do esporte, né, e logo na segunda-feira, no dia 6, veio a confirmação de que ele vai correr pela McLaren a partir de 2027, a McLaren que vai fazer uma reformulação então no seu trio, né, de pilotos. Hoje tem lá o Pato O'Ward, o Christian Lundgaard e o Nolan Siegel. Saem o Siegel e o Lundgaard,
e vão entrar então o Scott Dixon e também o Felix Rosenqvist, que volta para a McLaren. Ele já tinha corrido lá e também já tinha corrido na Ganassi, né? Então ele deixa a Meyer Shank, abre essa vaga aí na Meyer Shank, a equipe que tem o Hélio Castro Neves como sócio. Pode pintar um brasileiro por lá, vamos ver como é que vai ser essa coisa, o desempenho do Enzo Fittipaldi, né, na Indy Next aí. Pode ser que pinte na Fórmula Indy no ano que vem na equipe Meyer Shank. E o Christian Ludwig muito provavelmente deve ir para a equipe Chip Ganassi, né, deve fazer parte lá da Ganassi junto com o Alex Palou. Essa saída do Dixon, pelo que eu li por aí, parece que foi muito motivada, primeiro, pela uma certa insatisfação do Dixon pelo tratamento que vinha sendo dado ao Palou desde aquele imbróglio, né, com a McLaren. O Chip Ganassi aceitou pagar muito dinheiro para o Alex Palou e o Dixon se sentiu um pouco desvalorizado, a renovação de contrato dele não foi muito bem como ele esperava, e a McLaren me parece ter um projeto bem claro para ganhar a tríplice coroa, porque eles já têm o GP de Mônaco, já venceram o Mônaco várias vezes, né? Mas eles ainda não têm as 500 milhas e nem as 24 horas de Le Mans. Contratando o Scott Dixon, e o importante, esse trio da McLaren, esse trio novo da McLaren, Dixon, Howard e o Rosenqvist, vai virar um quarteto nas 500 milhas com o Ryan Hunter-Reay, que é um vencedor também de 500 milhas, assim como o Scott Dixon. Né, eles vão correr os 4 nas 500 milhas de Indianápolis. E aí a McLaren prepara também para 2027 a sua entrada no WEC. Né, e o Dixon tem experiência no WEC, já correu lá, já fez 24 horas de Le Mans, então ele conhece muito bem ali os caminhos. Talvez esse seja mais ou menos o planejamento de carreira aí do Scott Dixon. Fica na Indy por mais alguns anos, eu acho que ainda tem condições de ficar ainda ali mais uns 5, 6 anos. E depois ele vai para o WEC, né, para correr pela McLaren nos carros esportivos. Mas é isso, então essa foi a grande notícia aí da Fórmula Indy, que abalou as estruturas da categoria. A mudança do Scott Dixon, né, um dos maiores campeões da história da Fórmula Indy e também do automobilismo mundial, indo para a McLaren investindo muito em pilotos, e isso é muito bom. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Café Expresso. Valeu!